Boa noite a todos. Boa noite, Lara. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que estão aqui conosco, né, para o nosso Evangelho no Lar aí toda semana. Uma alegria tê-los aqui, gente. É uma alegria, sim. E hoje estamos, então, como toda terça-feira, 18h30, a gente está juntos aqui. E desejando que essas pessoas maravilhosas que já estão conosco, Lara, e sejam sempre. Nós vamos começar dizendo que nós precisamos que vocês se inscrevam. Não é um convite, é um pedido. Nós vamos chegar. Olha bem, eu que sou secretária da Lara para fazer inscrição, viu, gente? Eu que peço, eu que brigo, eu que tudo. Então, eu estou precisando de 3 pessoas para se inscreverem no canal. Se você é inscrito, por favor, pega o que está do seu lado na sua casa. 3, gente, sabe por quê? Nós vamos fazer 950 inscrições, eu sei que é muito pouco, mas nós vamos chegar aos 1.000 nessa luta que a gente está, né, Lara? A gente fica numa luta. Então, hoje, o meu pedido hoje é, por favor, se você não é, se inscreva, mas se você já é inscrito, pega o telefoninho da sua mamãe, pega alguém de dentro de casa e pede, por favor, tá bom? E aí nós vamos começar com o nosso boa noite, né, Lara, para os nossos amigos. Vamos começar, hoje nós vamos inaugurar com o Jair Dias, né? Boa noite, Jair. Eu que também já coloquei boa noite, a Neide que já colocou boa noite, a dona Cleide também. Oi, Cleide, boa noite, querida. Semana abençoada para você também. A Ângela Maria, minha filhinha, boa noite, filhinha. A Nice, minha queridíssima Nice Duque, boa noite. Maria Lúcia, Lordelo Travasso, bons seguidores do canal, luz e muita paz. Boa noite, Maria Lúcia, é um anjo. A Patrícia Muso, oi Patrícia, querida Lara e Sandra, muita paz e alegria a todos, paz e alegria para você também, querida. E o nosso amigo Jefferson, boa noite a todos, estamos acompanhando o Evangelho dessa noite, bem-vindos sempre, viu, Jefferson? É muito bom ter vocês todos aqui. E depois, gente, se vocês gostarem, claro, compartilhem com a família, com o grupo de vizinhos, com o grupo de amigos, enfim, compartilhem muito. É a forma que todos nós, juntos, de mãos dadas, temos de divulgar a doutrina maravilhosa de Jesus. Hoje, a Lara, ela vai fazer o Evangelho, que é o Espiritismo, capítulo 1. Os itens serão o 6 e o 7, né? Mas antes, nós vamos fazer também, já pedimos para se inscrever. Eu vou lembrar da água. Coloque o seu copo de água aí, porque ela será fluidificada no momento em que nós também vamos estar recebendo um passe, que é aquela hora que a gente faz a vibração e a harmonização, tá bom? E nós vamos, então, relaxar os nossos ombros, fechar os nossos olhos. A gente espera, pelo menos, a gente espera a semana inteira para ter esse momento de paz, que é tão importante para nós. E hoje, nós vamos ter uma prece muito especial. Sabemos que nós estamos todos ainda muito fragilizados, né? Com mais de 8.000 pessoas desabrigadas e mais muita coisa que está acontecendo, mas não podemos deixar de dizer que o que está chovendo de amigos, de pessoas de todo o Brasil para ajudar, doando. Graças a Deus, o brasileiro é muito bom, né? E muito amigo, e muito receptivo também. A gente pede, imediatamente ele aceita esse pedido e ele retribui. Então, é a nossa gratidão, é a nossa prece de hoje, ela é do Emmanuel, é uma psicografia do Chico, ele está no livro Coragem, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos, relaxar e vamos falar. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor, para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam os passos e obscurecem o caminho. Todavia,
Contamos com o teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobreestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. E, enfim, Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz da tua vigilância e de tua bênção. Abençoa-nos, Senhor, nesse trabalho. Abençoa cada um de nós aqui presentes e também aqueles que estarão posteriormente assistindo o Evangelho no Lar de terça-feira. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Lara, então, vou desligar meu microfone aqui, que nós duas tá dando uma microfonia, vou desligar o meu aqui. A palavra é sua, viu, querida? Beleza, vamos lá então, né, gente? Olha, nós vamos para o item 6, né? Não vim destruir a lei, capítulo 1 do Evangelho, o Espiritismo, como a Sandra falou. E Kardec vai nos dizer assim: a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu. Isso é tão bonito, né, gente? Em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. A gente sabe que, né, o Antigo Testamento aí, com Moisés, é a primeira revelação. O Novo Testamento, né, os ensinamentos do Cristo, a segunda revelação. E a doutrina espírita é a terceira revelação, que nos explica os ensinamentos do Cristo, dilata o conhecimento, explica as parábolas, explica o que Jesus quis dizer em cada versículo, de uma forma que a gente possa compreender melhor. Então, veja a beleza dessa doutrina abençoada e a nossa profunda gratidão a Kardec por ter aí renunciado a tantas coisas e ter tido condições de fazer a codificação espírita orientada aí por essa falange do Espírito da Verdade, né? O Espírito da Verdade, o próprio Cristo. Então, e é bonito, né? Porque a doutrina espírita, gente, não tem um líder, né? Não tem ali, como a gente vê na Igreja Católica, que tem um Papa, né? Como a gente vê no budismo, que tem o Dalai Lama. O Espiritismo não tem nada disso. O Espiritismo tem aqueles espíritos que representam aí a vontade de Jesus, a vontade de nosso Pai, e que trazem os ensinamentos aí das esferas superiores para nós, né? Isso é muito bacana. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo. Eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos. O que foi dito sob forma alegórica, porque o Cristo nos disse, passou os ensinamentos dele para nós em forma de parábolas, a grande maioria.
né? Por quê? Porque ele sabia que o homem daquela época não tinha condição de apreender o ensinamento, muito poucos tiveram, né? Então, era necessário que se falasse em parábolas para que esse ensinamento chegasse até os dias de hoje. E o que a doutrina espírita faz? Desenvolve, explica, né? Complementa tudo isto. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo. Então, a gente nem precisa falar mais nada, né? Obra do Cristo. Que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra, né? Então, se alguém tem dúvida aí que o Espírito da Verdade é o próprio Cristo, né? É exatamente isto. Kardec deixa muito claro: a doutrina espírita é obra do Cristo, né? E assim, realmente a gente vai tendo a certeza, né, daquilo que a doutrina espírita traz de ensinamento para nós, né? Que a doutrina espírita realmente pode fazer com que nós compreendamos de forma melhor os ensinamentos trazidos por Jesus, né? Então, vamos fazer um esforço, gente, diário, da gente realmente estudar um pouquinho, buscar o conhecimento para que a gente possa, de forma responsável, fazer todo este movimento de aprimoramento que a doutrina espírita pode trazer para nós. Né, Sandra? Seu microfone está desligado. Eu liguei. Sabe que estava dando microfonia, eu falei, não ia atrapalhar. Eu falo que o nosso amado Evangelho é lindíssimo, né, Lara? É uma coisa lindíssima. A gente estuda isso. Olha, eu acho que 30 anos estudando assim, cada vez que alguém fala, você aprende uma coisa nova, né? É maravilhoso. Meus queridos, nós vamos agora fazer aquela harmonização, tá bom? Nós vamos nos dirigir ao nosso Pai, e enquanto nós fazemos essa prece, nós vamos ter as nossas aguinhas fluidificadas e vamos receber um passe magnífico também, tá bem? Cada um no seu lar, pedindo por si, pelos outros, né? Vamos fazer isso tudo. Então, mais uma vez, eu vou convidar todos vocês que, de novo, relaxem. Vamos aproveitar esse tempo, né? Vamos relaxar o nosso corpo, o nosso ombro, a nossa cabeça. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, não nos cansamos de agradecer por tantas maravilhas que são derramadas sobre mim, sobre a minha família e sobre a família de todos os nossos irmãos. Por maiores que sejam os desafios e as provações, maior ainda é a nossa certeza de que há um Deus que nos ama, não nos desampara e que faz com que as nossas lutas estejam perto do fim. Especialmente hoje, nós agradecemos por nos fortalecer nesse momento tão difícil que estamos passando na Zona da Mata Mineira, reconhecendo a importância e o sentido de tudo o que acontece nas nossas vidas. Pedimos que cuide de cada um de nós, que nos abençoe e que os anjos do céu sejam o nosso escudo e a nossa condução. Ampara-nos, Senhor, nos nossos momentos de fragilidade, de doença, de tristeza, de perda de entes queridos, enfim, nos momentos de nossas provações. Que todos que estão presentes aqui neste Evangelho no Lar, assim como todos que trazemos na nossa tela mental, e todos que estarão presentes posteriormente, que todos, Senhor, possamos receber as bênçãos necessárias agora, nesse momento,
para o refazimento físico e espiritual. E que essas águas que estão ao nosso lado possam receber os fluidos necessários para nos servirem de remédio para o corpo e para o espírito. Vamos pedir de modo muito especial hoje para os nossos irmãos que estão com lares absolutamente destruídos, que são mais de 8.000 pessoas que estão desabrigadas. Também para aqueles que tiveram que enterrar os seus entes queridos. Para os nossos irmãos que se encontram ainda em hospitais, em leitos de dor, em asilos de toda espécie, recebendo proteção, amparo e segurança. Que Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, possa ampará-los a todos com o seu amor. Enfim, Senhor, Pai misericordioso e bom, gratidão por termos escolhido estar aqui, isso é muito importante, quando poderíamos estar em qualquer outro lugar. Este é um sinal da nossa vontade de melhorar e evoluir sempre. E que o amor se faça em nós, que a dor desapareça de nós na medida do possível, que a saúde e a paz se estabeleçam em nós, e que, amparados todos pela vossa misericórdia, possamos sermos dignos de sermos chamados ainda nessa encarnação e nos sentirmos filhos de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, a nossa aguinha está frutificada, nós já recebemos passes magníficos para que nós possamos dormir melhor, ter uma semana melhor, esperar esse encontro maravilhoso na próxima semana. E agora a Lara vai fazer a nossa prece final, né, Lara? Pois é, agradecidos, né, gente, que nós estamos por esse momento, né, em que a gente troca essa vibração fraterna, né, que a gente tem essa possibilidade aí de direcionar o nosso pensamento para o mais alto, pedindo amparo, pedindo proteção, agradecendo a Deus, né, pela vida. Então, é muito importante a gente separar esses poucos minutos, né, em que a gente faz um evangelho, em que a gente volta o nosso coração e a nossa mente para Deus, nosso Pai, para Jesus, nosso Mestre. Então, eu vou fazer uma oração, gente, que é um poema, oração, que está lá no livro Parnaso de Além-Túmulo, né, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito José Silvério Horta, em que o José Silvério faz esta belíssima oração em forma de poema. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que coisa linda, meu Deus. Tudo lindo, né? O Evangelho, a prece, agora esse poema, né? Que coisa linda. Nossa, essa prece do Emmanuel no início, né? Muito bonita. Também, nossa, maravilhoso. Nossa, eu falo que a doutrina espírita oferece coisas lindas para os nossos corações. Eu fico absolutamente sensibilizada. Graças a Deus, eu já me sensibilizo, eu já tenho
condição de me sensibilizar com isso, graças a Deus. Meus irmãos queridos, mais uma vez eu vou agradecer a presença de vocês, e mais uma vez, antes de ir embora, eu vou pedir, por favor, se inscrevam, por favor, se inscrevam. Se você já é inscrito, pede para mais uma pessoa, nos ajude, nós precisamos chegar aos 1000 inscritos, para poder ter mais visibilidade, tá? O Jefferson está falando aqui, muito obrigada pelas reflexões de hoje. Pois é, Jefferson, as reflexões foram lindas mesmo, nós encontramos coisas de Emmanuel, do Chico, né? Nossa, coisas lindas. E o Evangelho, né? Nosso amado Evangelho, né? Uma noite brilhante para vocês, de paz, de saúde, não precisa mais nada. Paz e saúde para dormir bem, né? E que nós possamos estar juntos na próxima semana, se Deus quiser, né, Lara? É isso aí, gente. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus. Uma boa noite a todos. E até a próxima terça. Tchauzinho, tchau, Sandra. Tchau, Lara. Tchau, gente.